Renove as suas forças, é a nossa série de fevereiro. Pô, mas nós não estamos em março? Sim, estamos em março. É que no domingo passado demos uma pausa, porque tivemos o privilégio de ouvir aqui o pastor Binho, na nossa celebração pelos 30 anos de aniversário da nossa igreja. De maneira que hoje veremos então o último capítulo, Renove Suas Forças. Essa série surgiu de uma meditação, de uma ruminação, daquele belíssimo versículo Isaías 40:31, que diz: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Voam alto como águias. E como nós estamos mais ou menos no começo do ano, nada melhor do que pensar em renovação das forças. Um ano que está começando e um ano que certamente trará muitos desafios, muitas oportunidades, muitas bênçãos. Então que o Senhor nos ajude nesse processo de renovação. Renove suas forças. O que é que nós vimos anteriormente? Baseados na vida de Sansão, para começar bem e terminar bem, mantenha os olhos bem abertos, fixos em Jesus, reconhecendo-o em todos os seus caminhos. Começar bem e terminar bem, mantendo os olhos bem abertos, fixos em Jesus, reconhecendo-o em todos os seus caminhos. O segundo encontro, confie no caráter de Deus. Baseados numa experiência, numa passagem específica da vida de Davi, foi isso que nós estudamos. Confie no caráter de Deus. Enquanto os demais, a grande maioria, se não todos, desesperavam-se, Davi ousou confiar no caráter de Deus. Ousou confiar no caráter de Deus. No domingo passado, Elias, o profeta Elias, era o objeto do nosso estudo, da nossa conversa, e o Tássio compartilhou a respeito da bênção da renovação. E a bênção da renovação passa por nos submetermos aos processos de Deus na nossa vida e por reconhecermos as suas maneiras improváveis de trabalhar. Sabe aquela coisa de colocar Deus numa caixa e achar que Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer assado? E o texto que o Tássio compartilhou conosco nos mostra algo na direção contrária. Deus é Deus. E às vezes é dentro da improbabilidade que Ele vai agir, que Ele vai atuar nas nossas vidas. Cabe a nós o quê? Estarmos abertos, receptivos e submetermos as nossas vidas a esses processos de Deus. Nem bem o Tássio começou a sua jornada ministerial e ele já tem o sermão dele copiado. No caso, eu copiei essa parte do sermão do Tássio porque eu quero repensá-la com vocês. Mais ou menos aos 40 anos, por uma questão de sobrevivência, a águia precisa se submeter a um processo de renovação que durará mais ou menos 150 dias. Por uma questão de sobrevivência, ela precisa se submeter a um processo que vai durar algo em torno de 150 dias. E ela voa bem alto, se abriga num lugar muito alto, e acontece com ela o seguinte: a águia arranca suas penas, envelhecidas e pesadas, as suas garras, compridas e flexíveis, e o seu bico apontado contra o peito. O bico que não para de crescer, cresceu de tal maneira que começa a tocar quase no próprio peito da águia. E aí ela tem que passar por esse processo doloroso, um processo penoso. E é claro, depois de 150 dias, as penas já começaram a nascer, as garras
também nasceram e o próprio bico, um novo bico surge. Depois desse período, a sua estimativa de vida é de mais 30 anos. Então, a águia tem uma vida que gira em torno de 70 anos. Quando ela alcança mais ou menos 40 anos de idade, ela tem que se submeter a esse processo, porque se ela não se submeter a esse processo, ela morre, ela não sobrevive. Em se submetendo a esse processo, ela vive mais 30 anos ainda. Se ela não se submeter, ela consegue ainda viver por mais aproximadamente 3 anos. Ferir-se a si mesma parece uma maneira improvável de recompor-se, reorganizar-se, renovar-se. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. E aí, mais uma vez, o nosso versículo. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Já parou para pensar que, de repente, para continuar a viver, você precisa passar por um processo doloroso de renovação, de transformação. Coisas em você precisam morrer para você viver e continuar vivendo. Já parou para pensar a respeito disso? É uma maravilha pensar a respeito disso. Porque chega uma hora na nossa vida que coisas em nós precisam morrer. Para que a gente, então, mais maduros, mais sábios, prossigamos na nossa vida. A águia passa por esse processo. A cobra troca a sua pele. Muitos são os exemplos da própria natureza, dessa transformação. A lagarta, para se tornar uma borboleta, passa por um período de casulo. Aquela lagarta morre. E precisa morrer para que uma borboleta nasça, surja. Pense nisso na sua vida. Pensemos na aplicação desse processo, dessa metamorfose, dessa transformação nas nossas vidas. Às vezes, muitas vezes, coisas em nós precisam morrer para que nós ressurjamos e continuemos a viver a nossa vida. Hoje, eu quero falar sobre o preço da renovação. A águia, olha que foto linda. A águia é símbolo de força, é símbolo de realeza. Todos nós, a grande maioria, se encanta quando vê, quando vislumbra essa ave, esse animal, porque de fato e de verdade é uma ave encantadora. Repito, símbolo de força, símbolo de realeza. Porém, se a gente se deparar com esse mesmo bicho, com essa mesma ave, dentro daqueles 150 dias, a gente vai ver uma ave absolutamente fragilizada, vulnerável, fraca. Mas ela está se renovando. Ela está se renovando. Ela está se transformando para novamente alçar voos altos e ganhar o céu. Ela está se renovando. E eu quero falar sobre o preço da renovação. E mais uma vez voltaremos às páginas do Antigo Testamento, agora no segundo livro dos Reis. Mais uma bela história, mais uma profunda história que nós encontramos na palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel.
Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Vamos orar mais uma vez? Fala conosco, Senhor. A sua palavra está aberta, foi lida, e agora queremos, e mais do que isso, precisamos ouvir a sua voz. Espírito Santo de Deus, ilumina-nos, mentes, corações, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Troveja, Senhor. Troveja sobre as muitas águas, Senhor. Fala ao nosso coração. Cura aquilo que precisa ser curado. Cura, Senhor, a nossa lepra. Não permita que as nossas virtudes, Senhor, camuflem a nossa lepra, a ponto de não havermos, a ponto de nos entretermos, Senhor, com as nossas virtudes e não vermos, Senhor, a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, a nossa necessidade do Senhor. Talvez, Senhor, o nosso currículo, talvez, Senhor, os nossos canudos, talvez, Senhor, a nossa conta bancária, talvez, Senhor, a nossa habilidade, tudo isso esteja servindo para nós não olharmos de frente para a nossa lepra. Mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor quebre o nosso coração, as nossas ilusões, os nossos subterfúgios, o nosso ego,
para que nós possamos reconhecer o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. Não há outro Deus no céu, na terra, no mar. Não há outro Deus além de ti. Nós nos curvamos, nós colocamos as nossas bocas no pó e clamamos pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu perdão, pelo seu socorro, pela sua visitação, pela sua cura, pela sua libertação, pela sua conversão, em nome de Jesus, Senhor. Amém. O comandante do exército do rei da Síria. Essa é a história que nós vamos ver, pensar sobre. Conversaremos sobre esse homem, um homem notável, o comandante do exército do rei da Síria. O texto bíblico começa a dizer que esse homem se chama Naamã. E a palavra do Senhor revela sobre Naamã, que era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória. Era ele herói da guerra. Gosto desse versículo primeiro, quando destaca Naamã, grande homem, muito conceito, porque através dele, por ele, o Senhor dera vitória à Síria. Era ele, herói de guerra. Esse era Naamã. Mas o mesmo versículo que pinta, que retrata Naamã como grande, possuidor de muito conceito, um homem vitorioso, herói. O mesmo versículo bíblico diz, porém, era leproso. Porém, era leproso. É bom que nós saibamos o que significava ser leproso nas páginas da Bíblia. Nós estamos mais ou menos uns 4.000 anos distanciados desse texto. E aí, de repente, quando no versículo 1 está dito, herói, muito conceito, vitorioso, grande homem, porém leproso, nós não consigamos visualizar, entender, compreender, assimilar essa ideia da lepra. O que significava ser leproso nos tempos da Bíblia, nas páginas da Bíblia? Os doentes mais frequentemente citados na Bíblia são os acometidos de afecções cutâneas, cegueira, surdez, paralisia e esterilidade. Doenças aptas a simbolizar males maiores de ordem espiritual. Em razão da enormidade do sofrimento, do abandono e do significado religioso da doença, vem em primeiro lugar os leprosos. E o que significava ser leproso nos tempos da Bíblia? Na visão bíblica, era o castigo de Deus, comparável à morte. Um leproso na Bíblia era um morto-vivo, ou, invertendo, um vivo morto. Era a mais temível e a mais temida de todas as doenças, a lepra. Então nós temos esse paradoxo no versículo 1. Nós temos um herói leproso. Nós temos um homem que parece que possui uma vida extraordinária, mas é leproso. É impossível ler as primeiras palavras, as primeiras expressões do versículo 1 e não se empolgar. Um homem grande, notável, de muito conceito. O Senhor o abençoou de tal maneira que a Síria teve vitória por ele, através dele. Era um herói. Mas o mesmo versículo bíblico diz, era leproso. Era leproso. E aí fiquei pensando, Naamã, um currículo invejável, comandante do exército, grande homem, vitorioso, herói de guerra, porém leproso. Para o seu rei,
certamente fiel, leal, íntegro, confiável, competente, habilidoso. Por isso era o comandante. Por isso era o comandante do exército do rei da Síria. Porém, leproso. Fiquei pensando nos liderados. Admirado, respeitado, temido, estrategista. Porém, leproso. Para os seus familiares, muito provavelmente um homem forte, provedor, cuidadoso, prestimoso, atencioso, porém leproso. Fiquei pensando nesse paradoxo, um homem com tantas qualidades, mas leproso. Um homem com tantos predicativos, porém leproso. Fiquei pensando que, de repente, por trás de cada uma dessas expressões, grande, íntegro, respeitado, forte, havia um herói leproso. Um homem vulnerável. Um homem fragilizado. O homem que não tinha uma vida plena, porque era doente, terrivelmente doente, era leproso. E aí penso que nessa narrativa, nessa história de cura, de libertação, porque nós já lemos a história toda, nós já sabemos do final, ele foi curado. Mas eu vejo nesse relato um processo de Deus na vida dele. Um processo de Deus como ocorre com aquilo que acontece com a águia. Vejo na vida de Naamã uma espiral descendente. Deus tratando ele dessa maneira. Deus cuidando não só da carne dele, do corpo dele, mas da alma dele dessa maneira. É uma espiral descendente. Ele precisa ser moído. Ele precisa ser quebrantado. Deus precisa trabalhar no coração dele antes de curá-lo. Então é uma espiral descendente. Esse grande homem, esse herói vai ser moído para ser curado. E muitas vezes é isso que precisa também acontecer comigo e com você. É assim que Deus nos trata. Nós muitas e muitas vezes precisamos de renovação, buscamos renovação, porque precisamos transcender, precisamos dar uma direção diferente à nossa vida, precisamos de um outro rumo. É um momento de transformação, é um momento de renovação. E o que Deus faz com a gente? Cuida do nosso coração. Cuida do nosso coração. Eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, Deus ele tem uma preocupação, e toda a preocupação de Deus com relação a você, com relação a mim, tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o seu coração, com o meu coração. Deus cuida do nosso coração. E nós vamos ver o que aconteceu com Naamã nesse processo até ele chegar a ter a carne como a carne de uma criança. A carne dele foi restaurada a tal ponto que parecia ser a carne de uma criança. Mas vamos ver o que Deus fez com ele? Vejo o estopim, o pontapé inicial na palavra de uma menina. Naamã ouviu a palavra de uma menina. Um herói de guerra. Um homem que foi usado por Deus. Foi instrumento de Deus para trazer vitória a uma nação. Um homem de nome, de renome. Para ser curado, ele precisou dar ouvidos a uma menina. Vamos ler juntos o texto bíblico? Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria,
e ele o restauraria da sua lepra. Uma menina, uma serva, a secretária do lar. Nem nome essa menina tem. Não aparece na narrativa bíblica. Mas a cura de Naamã começa. O processo se inicia porque uma menina foi ouvida. Não, eu só ouço os doutores. Vai quebrar a cara. Porque de repente Deus está tratando do seu ego inflado e é uma menina. É uma servinha que ele vai usar para ser bênção e para trazer bênção à sua vida. Deus não vai usar ninguém grande, nenhum doutor. Você não vai receber telefonema de uma autoridade da sua cidade, do seu estado, do seu país. É uma menina. É uma menina, é uma simples menina. A vida de Naamã começa a ser torcida. Mas a vida de Naamã começa a ser curada. Um segundo episódio. Um soberano impotente. Um soberano impotente. Vamos ler juntos? Vamos lá? Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel, porque eu sou impotente. Eu nada posso fazer por você. Eu sou o soberano, eu sou o rei da Síria, mas eu não posso salvar você. É um soberano impotente. Nada pode fazer. E às vezes acontece isso com a gente também. A gente bate na porta do grandão. Mas ele nada pode fazer. Às vezes a gente bate na porta daquela pessoa que tem recursos materiais. É uma pessoa que pode nos ajudar. Mas os recursos materiais não poderão nos ajudar. Nada poderá ser feito. É o soberano impotente. Ele nada pode fazer. Terceiro ponto. Um rei desesperado. Porque existe uma conversa, um diálogo via carta através de 2 soberanos, através de 2 reis. Vamos ler os versículos 6 e 7? Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus para poder tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Diante daquela carta de recomendação do rei da Síria, o rei de Israel bateu os joelhos, tremeu. Isso aqui só pode ser pegadinha. Não é possível curar. Que loucura, eu não posso curar. Quem sou eu? Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Não! Então nós vemos o desespero do rei de Israel. Nada podia fazer para curar, para libertar, para salvar Naamã. Mas aí surge o profeta que diz assim: rasgou as vestes? Não, envie-o a mim, e então saberão que existe um profeta em Israel. Mas o que me chama a atenção nesse próximo passo, um profeta que não o honra, nem o recebe.
Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Esse foi o recado que Eliseu mandou através de um mensageiro, porque Eliseu não recebeu Naamã. Naamã não foi recebido por Eliseu. Não foi atendido por Eliseu. O profeta não o honra, nem o recebe. E eu fico imaginando a cena. Imagine o prefeito de Sorocaba parando o carro na frente da sua casa. Eu sei, você não gosta do prefeito de Sorocaba, vou mudar. Imagine o governador do estado de São Paulo parando o carro dele, uma comitiva, na frente da sua casa. Eu sei, você também não gosta muito do governador do estado de São Paulo. Então agora eu vou nele. Imagine o presidente da República Federativa do Brasil, uma comitiva parando o carro na frente da sua casa. E você dizendo assim: não vou receber. Não vou receber. Aí, de repente, você tem um secretário, uma secretária do lar, e você diz assim: fulana, diga lá para ele se lavar 7 vezes no Jordão. Ok? Tchau. Naamã era um sujeito acostumado com honras. E aqui não tem honra para ele. Naamã estava acostumado a ser o cara, mas aqui ele não é tratado como cara. O profeta não o recebe. Manda um mensageiro. E é claro que ele fica dodóizinho. Uma tarefa aparentemente sem sentido e constrangedora. Naamã, porém, muito se indignou. Se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Esses versículos são chave para a gente entender o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer? Até aqui, Naamã pensa que está no comando. Ele quer que as coisas sejam feitas do jeito que ele quer que sejam feitas. Como é que ele queria ser curado por Deus? Dessa maneira, Ele queria ser curado dessa maneira, com ele no controle, com ele no comando, as coisas acontecendo segundo o script dele. Ponto 1, tá certo, ponto 2, legal, ponto 3, ok, tudo está acontecendo de acordo com o que eu planejei. Eu estou no comando, eu sou comandante. Eu sou o comandante do exército do rei da Síria. E as coisas acontecem sob o meu comando. Eu estou no comando. E aí, quando ele percebe que tudo está fugindo, uma tarefa aparentemente sem sentido, eu vou ter que mergulhar naquele rio barrento, naquele rio marrom. Vou ter que mergulhar 7 vezes. Pensem que aquele homem vestiu uma armadura. E a sua armadura escondia a sua lepra. E o que Deus está fazendo com ele? Você vai ter que tirar essa armadura e todos verão a sua lepra. Acabou essa história de você ser o herói, de você ser o bonzão, de você mandar fazer e desfazer. Acabou. Todos verão a sua lepra. Porque você vai tirar a sua armadura e você vai ter que mergulhar 7 vezes. Tudo o que Naamã não quer. Tudo o que ele não quer. Ele quer aquilo ali, ó. Onde é que está ele sendo exposto? Onde é que está ele sendo quebrantado? Onde é que Deus aparece ali tratando do coração dele? Não tem.
Eu pensava que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele queria isso. Mas não é do jeito que Naamã quer. É do jeito que Deus quer. Não é do jeito que você quer que eu quero. É do jeito que Deus quer. Muitas vezes nos humilhando. Muitas e muitas vezes nos humilhando. Nos quebrantando. Gustavo, você fica bagando de bacaninha por aí, você fica querendo que as pessoas tenham uma boa impressão a seu respeito, porcaria nenhuma, você vai ter que se humilhar, eu vou quebrantar você, e as pessoas verão isso, verão a sua lepra. E é dessa maneira que eu vou curar você. Você mostrando quem você é, você tirando a sua armadura, e você percebendo que você não está mais no controle de nada. Sou eu controlando a sua vida. Sou eu controlando a sua vida. Você vai ter que entrar naquele rio e você vai ter que mergulhar 7 vezes naquele rio. E as pessoas vão ver a sua lepra. E se vire com isso. Até porque você é leproso mesmo. Herói de guerra é uma fantasia. É uma imagem distorcida que as pessoas têm de você, porque você é leproso. Ele não entende. Mas percebam, começou lá com a menina dando conselho. Começou lá com o grande soberano da Síria não tendo o que fazer. Depois o grande rei de Israel se constrangendo e ficando amedrontado. Depois o profeta que não o recebe, nem o honra. E agora, essa tarefa que aparentemente não fazia sentido e era constrangedora. Mas não para por aí. O conselho dos liderados. Ele era o grande líder, mas agora ele tem que ouvir os liderados. Ele era o chefe, o boss, mas agora ele tem que ouvir os subordinados. Vejam. Então se chegaram a ele, os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. É o conselho sábio, de bom senso. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, e aí viram a lepra dele, ele mesmo teve que olhar para ele, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. O grande líder sendo liderado aqui. Mas não para por aí. A recusa de qualquer gratificação pelo profeta. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presentinho do teu servo. Um regalo, um mimo, um afago, um carinho. Puxa vida, olha aqui que pele, que cutis. Olha que coisa linda. Deixa eu te dar um mimo, deixa eu te dar um carinho, um cheiro. Você merece. Ah, se fosse com o pastor Gustavo, né? Se fosse com qualquer pastor. Se fosse com o bispo, com o apóstolo. Espera aí, anota os meus dados bancários. Pode depositar. Mas era com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu diz assim: você não vai pagar, bacana. Você não vai pagar. É de graça. É por graça. É o poder de Deus. Que é incontrolável. É incontrolável. Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Porque se você pagar, você vai achar que você estava tendo controle.
Se você pagar, você vai achar que é você. Então você não vai pagar. Para você nunca se esquecer de que não foi você. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. A palavra do nosso pastor. Olha que coisa linda que ele diz aqui. Profunda. Eu estou ruminando. É uma citação um pouco longa, mas eu vou ler bem pausadamente. Em algum lugar do caminho, nós, seres humanos, adquirimos o péssimo hábito de tentar resolver a nossa vida do nosso jeito, sem o incômodo de Deus. Continuamos tentando ser nossos próprios deuses e continuamos fazendo uma lamentável confusão de papéis. Pior, nos últimos anos espalhou-se a notícia de que espiritualidade em si pode ser um meio de viver uma vida mais intensa sem ter de tratar com Deus. A espiritualidade como atalho intuitivo para não ter que passar pelo inconveniente do arrependimento e do sacrifício. E do risco de seguir Jesus pelo caminho da cruz. O próprio caminho ao qual ele se referiu claramente como o único caminho para a vida abundante que ele veio conceder-nos. O problema de Naamã se encaixa perfeitamente nisso aí, na minha opinião. Ele não quer tratar com Deus, mas ele quer ser curado. Ele quer ser curado, mas ele quer estar no controle. A ficha dele cai, mas demora a cair para ele entender que existe um preço que ele tem que pagar. E o preço dele é: Naamã, pegue esse seu ego e engole. Pega o seu ego e engole. Esse é o preço. E submeta-se. E curve-se. E é do meu jeito, Naamã. Não é do seu jeito. É do meu jeito, Naamã. Agora, o caminho ascendente de Naamã. Ele só foi para baixo. Mas agora ele sobe. E quando é que ele sobe? O reconhecimento do único Deus vivo e verdadeiro. É o Deus que tem todo o controle, inclusive das nossas vidas, em suas mãos. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Não é do seu jeito, é do jeito dele. E às vezes, a gente tem sim que mergulhar 7 vezes num rio barrento, tirando a nossa armadura e expondo a nossa fragilidade, a nossa doença, a nossa lepra. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. A ascensão desse homem. Ok? O que eu vou levar para casa? O que esse texto me ensina? O que esse texto me ensinou? Meu coração, Gustavo Luiz do Prado, o que Deus falou comigo? Falou isso. Vamos ler juntos? Vamos lá? O preço da renovação é a humilhação e o esvaziamento, através dos quais abrimos espaços para a ação de Deus em nossas vidas. Uma pergunta: será que Deus pode trabalhar na sua vida? Ah, pastor, eu creio que sim. Tem espaço para isso? Deus tem espaço para trabalhar na sua vida ou não tem espaço nenhum? Porque tem que ser do seu jeito, as suas convicções, o que você acha, o jeito que você gostaria que fosse. Eu quero ser curado, mas nada, ele tem que tirar a armadura. Eu quero que o profeta saia da toca dele, fique aqui na minha frente e diga assim: seja curado em nome de Jesus. Simples, sem dor. Eu quero assim. E aí Deus diz assim: não,
Você será curado, mas não vai ser assim, não. Não. Não vai ser assim, não. Não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. Então, Gustavo, humilhe-se. Então, Gustavo, esvazie-se. Então, Gustavo, abra um espaço na sua vida para eu agir. Existe espaço na sua vida para Deus agir? Ou você está muito ocupado? Ou tem que ser do seu jeito? Ou você não quer que Deus haja? Então, não tem espaço nenhum. Que maravilha Naamã ser curado, né? Mas veja que existe um movimento descendente, uma espiral. Ele vai descendo, ele vai descendo. Deus vai trabalhando o coração dele. O coração dele. Versículo que passou pela minha mente enquanto eu pensava também nesse princípio. Vamos ler juntos? Vamos lá? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos. A expressão que me beliscou, sob. Colocar-se sob, debaixo da mão de Deus. Sob. Nós estamos debaixo das mãos de Deus, para que Ele, uma outra expressão que me beliscou, em tempo oportuno, não é no meu tempo. Não é no meu tempo. Para que Ele, em tempo oportuno, tempo dele. Olha que texto para a gente... Lição de casa, essa semana aqui, ó, 1 de Pedro 5,6, e a gente vai ficar nesse texto, lendo e ruminando, lendo e ruminando, lendo e orando. Eu vou fazer isso. Lendo e orando, lendo e orando, lendo e orando, ruminando, 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 ruminando. É uma pérola esse texto bíblico. Humilhai-vos. Quem que a gente está achando que a gente é? Sob. Colocar-se debaixo das mãos de Deus, que é o nosso lugar, para que Ele, em tempo oportuno, é o tempo dEle, é o tempo dEle, vos exalte. Concluindo, naqueles 150 dias, a águia fica irreconhecível. A águia que é símbolo de realeza, símbolo de força, mas ela está sem penas, sem as garras e sem o bico. Ela está fragilizada, quebrada. Se ela passa por esse processo, mais 30 anos de vida para ela. Se ela se recusa a passar por esse processo, no máximo, mais 3 anos de vida, porque ela vai morrer. Viver ou morrer? O que você quer? Vamos todos juntos para encerrar? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águia.